Uma mulher amaldiçoada, expondo um terrível pacto, o sinistro jogo com o diabo revelado. Cláudia nunca imaginou que a vida em sua comunidade poderia se embrenhar em um horror tão profundo. Ela, uma mãe de 28 anos vivendo na periferia de São Paulo, se via mais preocupada com a rotina da casa e a luta diária em seu emprego no supermercado do que com histórias de assombrações. Mas, nas últimas semanas, algo parecia estar se desgastando nas sombras das calçadas de barro e das casas amontoadas. A família Lemos, que antes sempre dava bom dia com sorrisos nos rostos, agora se mostrava envolta em sussurros. A alegria que emanava dele se desfez, entregando lugar a um clima tenso, pesado. Pacto, proteção. Fragmentos de conversas pairavam entre as paredes finas, levando um arrepio à espinha de Cláudia. Em uma noite chuvosa, após mais um dia exaustivo, ela se arrastava pelas ruas escuras, quando o barulho da água batendo no chão parecia um lamento da própria terra. No caminho, estratégias de sobrevivência a acompanhavam, mas ao passar na casa dos Lemos, seu corpo reagiu. Murmúrios a envolviam como um véu. Pacto, sangue, ecos horripilantes que balançavam seu coração inquieto. Suor frio escorria pela sua testa, e a sensação de estar sendo observada a fez acelerar o passo. O medo se instalou como um amigo indesejado. Aquele mesmo rádio que lhe contava as notícias era seu melhor consolo na solidão daquelas noites. E foi ele que trouxe a revelação mais aterradora. Desaparecimentos inexplicáveis eram noticiados em looping, como se o universo quisesse garantir que ela não se esquecesse de que estava cercada por um terror absurdo. O passado que sua avó lhe contava sobre uma mulher amaldiçoada voltou em flashes vívidos. A lenda não era só uma história, era um aviso. Cláudia passou a olhar os Lemos com desconfiança, e até os guardas que rondavam a área lhe pareciam figuras envoltas em segredos obscuros. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A inquietação em Cláudia crescia a cada dia, como se algo apodrecesse dentro daquela comunidade. O vislumbre de uma caixa velha encontrada no quintal dos Lemos fez seu coração acelerar como se estivesse em um filme de terror. Objetos estranhos cobertos de pó e segredos emanavam um feitiço sobre ela. Eram ícones que ecoavam os murmúrios que a atormentavam. Cada objeto parecia conduzir Cláudia a uma verdade obscura. Um arrepio atravessou sua espinha ao conectar as peças do quebra-cabeça, e um dilema começou a formá-la. O que a família Lemos estava realmente escondendo? Um grito cortou o silêncio e o barulho da tempestade do lado de fora se intensificou. Cláudia percebeu que não seria capaz de ignorar a escuridão que se aproximava. A última batida ressoou na porta, arrastando sua atenção. Quem poderia ser? Uma nova vítima, uma ameaça ou um aliado? A tensão no ar estava insuportável. Ela hesitou, respirou fundo e, com o coração palpitante, começou a se aproximar da porta. O que iria descobrir do outro lado? O coração de Cláudia martelava em seu peito como se quisesse escapar daquele lugar apertado, da pressão que envolvia a casa. Aproximou-se da porta sem saber o que a aguardava. A chuva tamborilava furiosamente no telhado e cada gota parecia um eco do seu medo, uma oração silenciosa para que tudo aquilo não fosse real. Quando a mão dela tocou a maçaneta, um frio cortante percorreu seu corpo. O que poderia estar à espreita do outro lado?
Ela respirou fundo mais uma vez e virou a maçaneta. A porta se abriu lentamente, rangendo como se estivesse reclamando da quebra do silêncio. Do lado de fora, uma figura encapuzada emergiu das sombras. O rosto, oculto nas trevas da capuz rasgado, era indistinto, mas Cláudia pôde sentir um peso no ar. A estranheza daquela aparição a deixava em alerta. Quem é você? A pergunta escapou de seus lábios como um sussurro. A figura se movia lentamente, e quando falou, a voz era um sussurro grave, carregada de uma urgência que fez a pele de Cláudia arrepiar. Venho buscar respostas, e talvez uma aliada. A frase pairou no ar pesado, repleta de mistério e promessas sombrias. Cláudia se empoleirou na porta, hesitando entre fechar ou convidar a figura para dentro. O instinto dizia para não deixar entrar, mas a curiosidade misturada ao medo a segurava. Respostas sobre o quê? A voz tremia, mas não havia como esconder a necessidade de saber mais. Sobre a família Lemos e o pacto que os une ao que está oculto nesta comunidade. Os olhos da criatura brilharam momentaneamente sob a capa. Cláudia não sabia o que pensar. Era uma estranha, e no entanto, havia uma conexão que a intrigava, como se já conhecesse aquelas verdades não ditas. Um trovão ressoou, e a estranha se aproximou, quase como se estivesse flutuando. Eles têm algo que te pertence, Cláudia. Algo de valor e terrível. Aquela afirmação pressionava seus pensamentos. O que poderia ligar aquela família? O que poderia haver em seu passado que se entrelaçasse com suas vidas? Cláudia mal teve tempo de formular uma resposta quando a estranha continuou, agora com um tom mais sombrio. Se você não agir, será tarde demais. Eles estão sedentos, sedentos pelo que chuva não pode apagar. Os olhos dela se arregalaram. E neste momento, as memórias da avó passaram pela sua mente. A mulher amaldiçoada. Ninguém a ajudou, e agora o mesmo se repetirá com você. A rainha do medo impregnava aquele momento. A estranha estava empurrando-a para um abismo profundo de segredos e perigos ocultos. Algo na sua fala a deixava inquieta. Cláudia sabia que tinha que decidir rapidamente. Seguir as diretrizes do seu instinto ou ceder à curiosidade, mergulhando de cabeça em um mundo obscuro que poderia consumi-la. Ela respirou fundo e, sem saber ao certo o que a aguardava de fato, abriu a porta um pouco mais, permitindo que aquela presença estranha penetrasse sua casa e sua vida. O que sairia disso poderia mudar tudo: o equilíbrio da comunidade, sua própria vida, e a linha tênue entre a sanidade e a loucura. Vamos, Cláudia. O tempo está se esgotando. A figura fez um movimento, um gesto de convite que poderia levar a um destino duvidoso, mas irrecusável. A incerteza pairava no ar. Iria ela se deixar guiar pelas trevas? E a resposta a uma pergunta que nem sabia que estava fazendo ecoava em sua mente. O que mais estaria escondido na obscuridade da comunidade? E com um último olhar pelas sombras da casa, ela decidiu. Isso estava longe de terminar. Cláudia sentiu um frio intenso quando a figura encapuzada atravessou o limiar da porta. A escuridão parecia pulsar ao redor dela, como se a própria casa respirasse. A mulher encapuzada gesticulou em direção à sala, onde a luz fraca da lâmpada oscilava, criando sombras dançantes nas paredes. É aqui que começaremos. A voz dela ecoou, enquanto Cláudia tentava processar o que estava acontecendo. Você precisa entender o poder que a família Lemos possui. Eles controlam mais do que você imagina. O coração de Cláudia disparou, um sentimento de desespero se infiltrando nela. Mas por que eu? O que eu tenho a ver com tudo isso? A estranha puxou a capuz para trás, revelando um rosto magro e pálido. Seus olhos eram como poços negros e profundos. Você será a chave. O sangue dos Lemos corre em suas veias,
E o que foi esquecido por tantas gerações está prestes a emergir. Cláudia retrocedeu instintivamente. As memórias voltaram como um turbilhão. Lembranças fragmentadas da avó, murmúrios sobre maldições e pactos obscuros, tudo começando a se unir em um quadro terrivelmente claro. Não, isso não pode ser verdade. Sua voz tremia. Ah, mas você sempre soube. Estava apenas esperando o momento certo para aceitar. As paredes pareciam se fechar ao redor dela. A informação era pesada demais. O que eles querem de mim? A pergunta saiu como um grito abafado. Mais do que você pode imaginar. Eles querem seu medo, sua dor. O sacrifício do seu passado é o que alimenta a escuridão. A estranha deu um passo à frente, aproximando-se de Cláudia, que sentia a respiração ficar mais curta a cada instante. Sacrifício? O que quer dizer com isso? Cláudia se sentiu agarrada pela mão do desespero. Você não escutou as histórias da sua avó, a mulher amaldiçoada? Existem coisas escondidas nessa comunidade que nunca deveriam ter sido reveladas, coisas que podem te proteger ou te consumir. Você precisa encontrar o relicário. É a única chance de quebrar o ciclo. Relicário? Cláudia não conseguia entender. Onde ele está? O que é? A figura hesitou. Um olhar sombrio atravessou seu rosto. Ele foi escondido na floresta, onde as almas perdidas vagam, e o sussurro dos antigos ainda ecoa entre as árvores. Mas não vá sozinha. Eles estão sempre vigilantes. Os olhos da mulher brilharam novamente com uma intensidade aterrorizante. O pacto está em jogo, Cláudia. O que você decidir agora pode significar a salvação ou a condenação. Um ruído, um estalo, fez Cláudia saltar. O vento uivava fora, e a chuva se intensificava como se o céu estivesse outra vez em fúria. Algo a incomodava profundamente. Aquela presença estava prestes a revelar algo mais sinistro. Por que você me ajudaria? O que você ganha com isso? Cláudia se afastou ainda mais, sua mente repleta de dúvidas. Alguns pactos não são mais do que correntes. E aqueles que as forjam, muitas vezes, as quebram. Mas você precisa decidir. Quer a verdade, não só sobre a família Lemos, mas sobre si mesma? O tempo estava se esgotando, e a sensação de que alguém ou algo a observava intensificava. Com o coração disparado e a respiração irregular, Cláudia lançou um olhar desconfiado à figura. Faça sua escolha, Cláudia. Entre na escuridão ou fuja para sempre. O conhecimento que você buscar pode ser a sua única arma. E com um movimento sutil, a estranha deslizou de volta para as sombras. Cláudia se viu sozinha, a porta entreaberta, o som da chuva misturando-se ao próprio lamento de sua consciência, preenchendo a casa com uma incerteza angustiante. O relógio na parede marcava a passagem do tempo agonizante, inundando o ambiente com uma contagem regressiva para algo impensável. Ela tinha que decidir, e rapidamente, antes que as trevas a engolissem completamente. A floresta, o relicário. Ela teria que se aprofundar no que a aterrorizava. Mas o que mais a esperava naquela jornada? As perguntas fervilhavam em sua mente como um eco sem fim e, enquanto a eletricidade do medo palpitava em seu estômago, um sussurro lhe atingiu a consciência. A verdade pode ser mais cruel do que a própria mentira. E assim, Cláudia se preparou. O próximo passo seria mais do que uma simples escolha de direção. Seria um salto ao desconhecido que poderia mudar o destino de muitos. Cláudia respirou fundo, tentando sacudir o peso que pareceria se instalar em seus ombros. A floresta estava à sua espera, e o som da chuva lá fora agora parecia um chamado, uma convocação que ela sabia que não poderia ignorar. A cada passo que ela dava em direção à porta, uma sensação de frio a envolvia, como se a própria casa estivesse se despedindo dela. Um aviso silencioso que a iminente escuridão estava mais próxima do que nunca. Quando pisou para fora, a chuva torrencial a atingiu. Cada gota
fria e cortante, parecia um toque de mão espectral e um eco sombrio da escolha que havia feito. O caminho em direção à floresta estava cheio de lama, e o vento uivava entre as árvores, preparando o cenário para o que estava por vir. Cláudia sentiu os cabelos na nuca se arrepiarem. Não era apenas o vento, mas algo mais. Algo que a observava. Algo que estava ciente da sua busca. Os primeiros passos foram hesitantes, mas logo a adrenalina tomou conta. Pense na avó, pensou. As histórias que ela contava. Cláudia se lembrou do olhar preocupado da mulher mais velha, das advertências sussurradas. Era como se o passado e o presente colidissem em sua mente, e cada passo em direção à floresta, em direção ao desconhecido, a aproximava do terror que sempre a espreitava. Uma vez dentro da floresta, o mundo pareceu se silenciar. As folhas molhadas sob seus pés e os galhos se balançando ao vento criaram um ambiente irreal. Cláudia tentou se concentrar em qualquer pista, qualquer sinal do relicário. As lendas a ensinavam que ele poderia estar escondido entre as raízes mais antigas ou até mesmo ao lado de pedras cobertas de musgo. Mas o que ela fez foi um erro. Em meio à escuridão, ela se perdeu. Os sons na floresta agora eram inconfundíveis. Sussurros. O eco de vozes antigas ressoava ao redor dela, fazendo seu coração acelerar. Cláudia. Uma voz suave, quase familiar, flutuava no ar. Não tenha medo. A voz parecia levar um brilho de esperança, mas ao mesmo tempo a envolvia em um manto de desespero. Quem está aí? Ela gritou, sua própria voz parecendo muda na vastidão do verde escuro. Olhou para todas as direções, mas não havia nenhum sinal de vida. Apenas sombras se movendo através da névoa. Ao seu redor, Cláudia, o que você procura não está longe. A voz agora era uma mistura de eco e arrepio, como se várias almas falassem juntas. Cláudia hesitou, seu instinto gritando para que ela fugisse. Mas a curiosidade, essa maldita curiosidade, a empurrava adiante. Com firmeza, decidiu que precisava seguir aqueles sussurros, pois talvez pudessem guiá-la até o relicário. Eu sou a chave, lembrou-se da mulher encapuzada. Mas para isso, preciso confrontar o que não entendo. Enquanto avançava, um tremor percorreu o chão sob seus pés. Algo estava se movendo na escuridão, algo que não era apenas natural. Uma presença maligna parecia estar se concentrando ao seu redor, e ela podia sentir o olhar de muitos olhos a espreitando. Lágrimas começaram a subir em seus olhos, e sua mente corria como um turbilhão. E se? E se eu não conseguir? E se for tarde demais? Um novo estalo, mais próximo dessa vez, fez com que o cabelo de Cláudia se arrepiava. Ela não estava sozinha. Beirando a beirada do pânico, ela se virou e cercou a área, buscando qualquer sinal de perigo. Se você quer o relicário, a voz novamente, agora mais firme. Você deve provar seu valor. Em nossa sombra, Cláudia percebeu que o tempo estava se esgotando. O pânico foi substituído por uma determinação feroz. Ela tinha que saber a verdade, mesmo que isso a levasse a enfrentar os seres das sombras. Mas antes que pudesse pensar em um movimento, uma forma nebulosa avançou em sua direção, e Cláudia sentiu um frio mortal passando por seu corpo. Você veio se juntar a nós? Um riso baixo reverberou em sua mente, enquanto a escuridão se fechava ao seu redor. Seu destino é mais trágico do que você imagina. E com a visão se escurecendo, Cláudia percebeu. A escolha seria feita agora ou nunca. Esse era o momento que definiriam os laços de sangue, e as consequências eram impossíveis de escapar. A escuridão a engoliu, e o que viria a seguir poderia determinar não apenas sua vida, mas de toda a sua família. No horizonte sombrio, sussurros se intensificavam, e um único pensamento se destacou em sua mente. O que realmente é essa sombra?
Cláudia estava na toca do lobo, e as perguntas que ela fez seriam as que definiriam se ela retornaria ou se tornaria parte da mesma história que tanto temia. Cláudia sentiu o peso da escuridão enquanto a forma nebulosa se aproximava, as sombras parecendo respirar ao seu redor. O riso ecoava, profundo e cruel, como se uma plateia de almas perdidas estivesse à espera da sua resposta. Você veio se juntar a nós? A voz distorcida subiu em um crescendo de histeria, deixando-a paralisada. Num último impulso, ela balançou a cabeça, força e coragem se reunindo no fundo de seu ser. Eu não vou me juntar a vocês. Preciso do relicário. Sua própria voz soou estranha, mas cheia de determinação. Aquela frase transcendia o medo. Era um pedido. Uma declaração de guerra. As sombras hesitaram. A atmosfera carregou-se de eletricidade e o riso se calou abruptamente. Coragem. Uma qualidade rara. Mas será que você está disposta a pagar o preço? A forma nebulosa flutuou mais próxima, revelando contornos obscuros de rostos distorcidos e expressões de dor. O frio que emanava dela era cortante, como gélidas garras que a tocavam. Cláudia percebeu que o ar parecia se tornar escasso enquanto algumas vozes, cada vez mais desesperadas, murmuravam entre si. Não acredite nela. Ela prometeu e falhou. Não será diferente. A incerteza tentou colocar suas garras na mente dela, mas a necessidade de entender o que estava acontecendo a fez se agarrar à determinação. Que preço? Ela desafiou, a curiosidade misturada ao temor. Se existirem regras, eu as seguirei. Regras, sim. As vozes falaram ao mesmo tempo, um sopro de som que arrepiava a pele. Para ganhar o relicário, você deve enfrentar a verdade obscura da sua linhagem. Uma verdade que muitos tentaram esconder. As sombras começaram a girar como uma tempestade, criando um vórtice de escuridão ao redor de Cláudia. A sensação de pânico a atravessou, aquecendo-a por dentro e fazendo seu coração disparar. O que vocês sabem sobre mim? As figuras começaram a se dissolver e se reformar, mostrando flashes de rostos conhecidos, entre eles o de sua avó, tão assombrada e triste. Você é a chave, Cláudia. Mas a porta que você deve abrir é a mais sombria. De repente, um jato de luz vindo do relicário a atingiu como um relâmpago, e Cláudia fechou os olhos, ofuscada. Quando abriu novamente, estava em um lugar diferente. Um campo de batalha. Silhuetas de guerreiros a rodeavam, lutando contra criaturas que, assim como as sombras, pareciam devorar a luz. Mas agora, Cláudia não estava sozinha. Proteja a tua linhagem, Cláudia. Uma voz poderosa ressoou. Era a sua avó. Apenas você pode quebrar o ciclo. Os guerreiros, agora com faces reais, pareciam desconcertados, confusos, lutando contra um inimigo invisível. Cláudia sentiu sua ancestralidade pulsar dentro dela, um vínculo forte inferindo coragem. Ao olhar para as criaturas, percebeu que não eram monstros, mas reflexos de suas próprias dúvidas e medos. Eu não tenho medo de vocês, ela gritou, um novo fervor a invadindo. Mas os guerreiros ainda estavam caindo, e a luta pela sobrevivência ecoava ao seu redor. O frio mortal retornou, e Cláudia teve que agir. O relicário... Uma ideia surgiu. Eu preciso usá-lo para unir isso tudo, para trazer à luz o que está escondido. A resposta estava trancada dentro dela. Cada batalha, cada dor, cada lágrima. À medida que ela começava a entender o que precisava fazer, as vozes sombrias ficaram mais intensas e a escuridão começou a se mover contra ela. Você não pode. Você não pode reivindicar o que não lhe pertence. Sem hesitar, Cláudia falou um encantamento que ecoou no ar. As sombras se retorceram, seus sussurros se tornando gritos ensurdecedores. Pague seu preço, quebre o ciclo. Então,
Com um estalo estrondoso, a escuridão se despedaçou. E ela percebeu que suas decisões a levariam a uma escolha. Mas antes que ela pudesse tomar qualquer atitude, a escuridão começou a se recompor diante dela, mais ameaçadora do que antes. Bem-vinda, Cláudia. Uma voz profunda invadiu o espaço. O verdadeiro teste está prestes a começar. E com isso, a única coisa que ela podia fazer era se preparar, porque o que vinha a seguir seria o confronto com a própria forma de seu destino. Estava prestes a descobrir se a chave que possuía poderia realmente abrir a porta que a sepultava em uma história repleta de medos. Quais ancestrais estariam dispostos a lutar ao seu lado e qual era o preço que ela teria que pagar para sair vitoriosa? A escuridão se agitou como se estivesse viva, respondendo à presença de Cláudia. Ela sentiu a pressão sobre seus ombros, uma energia pungente que poderia esmagá-la a qualquer momento. Mas impulsionada pela urgência de salvar não apenas a si mesma, mas sua linhagem, ardia em seu peito uma chama intensa e inextinguível. "Você quer um teste?", disse a voz profunda, quase zombeteira. "Prepare-se para a verdade que há muito foi enterrada." E de repente as sombras se remexeram, como uma maré subindo, trazendo à tona imagens que a fizeram estremecer. Cláudia viu seu lar, a casa onde cresceu, mas cheia de sombras e sussurros distorcidos. A lembrança da avó lhe veio à mente, não como a mulher amada que conhecia, mas como uma figura envolta em trevas, um sorriso maligno em seu rosto. Imagens de rituais antigos, pactos obscuros e promessas não cumpridas apareceram, cada uma pulsando como uma ferida aberta. "Você é apenas mais uma em nossa linha", as vozes sussurraram, reverberando na escuridão espessa. "Uma mulher amaldiçoada, destinada a seguir o mesmo caminho. Você não pode escapar." O ar ficou pesado, e Cláudia sentiu que sua própria respiração se tornava um fardo. Mas o peso só a fez mais forte. "Eu sou mais do que isso", gritou, encarando a escuridão. "Eu não vou aceitar a maldição. Não farei o que vocês esperam." As sombras hesitaram. Por um momento, um silêncio inesperado tomou conta, e Cláudia soube que havia abalado a estrutura daquele mundo. Aquilo era uma fissura, uma abertura de esperança em meio ao terror. Seus olhos ardendo de determinação, ela se lembrou do relicário pulsando em seu bolso. Com um movimento rápido, agarrou o objeto e fez um gesto. "Você me deu as regras, agora eu as uso." Enquanto falava, luzes começaram a dançar ao redor da esfera, formando um halo prateado que expelia a negrura. "O que você pensa que pode fazer?" Uma nova voz, mais agressiva, ressoou. As sombras pareciam agora se agitar, tentando se fechar como garras em torno de Cláudia, mas a luz crescia, repelindo o que era maligno. Ela estava no limite, entre a vitória e a derrota. "Eu estou aqui para quebrar o ciclo." As palavras saíram como um grito, ecoando por todo o campo de batalha. O relicário havia respondido ao chamado, e quanto mais ela se impunha, mais forte a luz se tornava. Mas a pressão estava aumentando, e Cláudia sentiu que precisava de mais. Mais coragem, mais verdade, mais de sua herança. Memórias surgiram em flashes, vozes de mulheres de sua família, lutando, resistindo, recusando-se a sucumbir. Assim, Cláudia começou a invocar os nomes, um a um, destacando cada heroína que carregou essa dor antes. Vó Maria, tia Eliana, Blood, Sweat and Tears, eu clamo por vocês, venham comigo. Nesse instante, a escuridão rugiu em protesto, uma onda de raiva e dor. Os guerreiros à sua volta pararam e, com seus últimos respingos de força, se voltaram para ela, com uma nova chama na esperança. Era como se as linhagens se conectassem, como se pela primeira vez a história pudesse ser reescrita. Mas os ecos sinistros não estavam prontos para desistir. Cláudia percebeu um movimento rápido vindo de sua esquerda. Antes que ela pudesse reagir,
Uma das sombras se destacou como um humano, com olhos ardendo de fúria. Você não pode lutar contra o que já foi decidido. Era como um golpe ácido na mente dela. Um pingo de dúvida, um vislumbre do que estava por vir. Eu não sou só uma mulher amaldiçoada, gritou Cláudia, segurando firmemente o relicário, mas sentindo as garras do medo a envolverem. Eu sou a heroína da minha própria história. Enquanto o combate tornava-se mais feroz, Cláudia percebeu que suas ancestrais estavam perto, prontas para se unirem à luta. Precisavam resgatar a verdade que estavam escondendo, mas a escuridão estava determinada a vencer. Você ainda tem uma escolha, murmurou a voz sinistra, mas você deve agir rápido. O tempo está acabando. E assim, com toda a sua força, Cláudia se preparou para tomar a última e mais difícil decisão. O que realmente significava quebrar o ciclo? Quem ela teria que sacrificar? E se por fim a verdade fosse um peso que ela não pudesse carregar? Era hora de um sacrifício, e quando a verdade viesse à tona, haveria espaço para apenas um caminho. Cláudia se sentiu imersa em um mar de desespero e possibilidades, como se o tempo ao seu redor estivesse congelado, mas a pressão da escuridão aumentava a cada segundo. O que significava ser a heroína de sua própria história? O que estava disposta a perder? Suas ancestrais haviam lutado com fúria e determinação, mas eram lembranças distantes agora, cercadas pela voracidade daquela entidade maligna. O que vai ser, Cláudia? A voz sussurrante ecoou em sua mente. Você vai abrir mão de seu futuro por este fardo? Ou vai se juntar a nós e se libertar dessa história vergonhosa? A clareza de sua decisão se tornou um facho de luz em meio à tempestade. Cláudia olhou para o relicário em suas mãos, sentindo a energia pulsante dele. Ele era a chave, não apenas para sua própria salvação, mas para todo o legado que havia sido enterrado sob mentiras e traições. A luz que emergia parecia captar o lamento de cada mulher que a precedeu, e a conexão com suas ancestrais encheu seu coração de uma coragem corrosiva. Vocês não me conhecem, respondeu, sua voz agora ecoando com autoridade. Eu sou a quebra do ciclo. Os fardos de dor terminam aqui. Ela ergueu o relicário acima da cabeça e as sombras em volta começaram a se contorcer. Um grito feroz irrompeu do fundo da escuridão, e Cláudia percebeu que a entidade não a temia como antes. Agora, ela era uma ameaça real. Um turbilhão se formou ao redor dela, a escuridão se aglomerando como se tentasse arrastá-la. Cláudia levou um passo firme para a frente, sentindo o peso da história em suas costas, mas também a força de cada mulher que lutou antes dela. Eu não sou fraca. Eu sou a força de uma linhagem inteira. A luz, agora mais intensa, começou a consumir as sombras. A entidade disfarçada de humano avançou, seus olhos incendiados refletindo a fúria de um poder esquecido. Você não pode desafiar o destino. Cada passo que você dá só a leva ao seu fim. Cláudia sentiu a voz da avó subir em sua mente novamente, um aviso e um convite. O que isso significava? Sacrificaria algo dela? Seu coração acelerou com a possibilidade de que, para vencer, talvez precisasse desistir de algo profundamente querido. A raiva queimava em suas veias, mas também havia amor. A pressão sobre ela aumentava, e em um instante de clareza, Cláudia fez uma escolha. Ao soltar o relicário, ela permitiu que ele caísse no chão escuro. O som do impacto reverberou, criando uma onda de luz que ultrapassou os limites de seu ser. Eu não sou só um nome ou um passado, gritou na direção das sombras. Eu sou o presente, e minha história está apenas começando. Nesse momento, viu relances de luz partir do relicário, como se sua ancestralidade fluísse através dela. Cláudia buscou dentro de si mesmo e foi ao fundo de seu medo, ao terror que tinha enfrentado desde a infância. Lembranças se agitaram.
noites insones e silêncios perturbadores. Mas agora se transformaram em força. A entidade, tomada pela pragas da raiva, lançou-se em sua direção. Mas a luz começou a formar uma barreira impenetrável ao redor de Cláudia. Cada grito das mulheres que a precederam agora se tornava um eco poderoso, infundindo-a com determinação. Agora você vai enfrentar a verdade, disse, sua voz unida ao coro das ancestrais. Mas enquanto a luz se expandia, Cláudia percebeu que ainda havia um misterioso burburinho nas sombras. Um segredo profundo e doloroso que não tinha sido revelado. E então, quando tudo parecia que estava prestes a se decidir, uma risada seca e sarcástica ecoou na escuridão. Você pode ter luz, mas a verdade é uma arma letal. E você não sabe mesmo o que está prestes a perder. O coração de Cláudia disparou. O que aquela risada significava? Qual era a verdade escondida e que preço ela teria que pagar para descobrir? As respostas estavam à frente, mas a escuridão, agora mais insidiosa, não mostraria piedade. Era hora de encarar o que realmente significava quebrar o ciclo e a verdade que poderia ser esmagadora. Cláudia ficou paralisada, a risada reverberando em sua mente como um pós-eco, oscilações que dificultavam seus pensamentos. O que a entidade realmente queria dizer? Olhando em volta, a luz começou a brilhar com mais intensidade, mas as sombras formavam contornos mais complexos, como se desejassem se manifestar em algo tangível e monstruoso. É hora de você enfrentar seu passado. A voz fez ecoar sua verdade. E as escolhas que você fará agora vão moldar seu futuro. O que está disposta a sacrificar? A escuridão avançava, lentamente engolindo a luz que Cláudia tentava espalhar. Ela sentia suas forças diminuírem à medida que aquela presença cobria o espaço, sufocante. Um arrepio gelado percorreu sua espinha. A angústia da incerteza apertava seu coração, fazendo-o palpitar aceleradamente. Recordou-se da infância, das histórias que ouviu, dos medos sobre o que as sombras eram capazes de fazer. A coragem parecia flutuar, mas havia incerteza nos olhos de Cláudia. Ao mesmo tempo, uma parte dela estava desejosa de saber o que de pior poderia acontecer. A verdade poderia ser um caminho para a libertação, um passo corajoso rumo ao desconhecido. Você não tem controle. A voz da entidade se tornou mais intensa, assumindo um tom sedutor, enfraquecendo sua determinação. Eu sou ágil como a brisa, invisível como a noite. O que você acha que pode fazer? Essa luz não é suficientemente forte. Olhando para o relicário que ainda brilhava no chão, Cláudia lembrou-se de quem realmente era. As vozes de suas ancestrais começaram a surgir em sua mente como um coro distante, repleto de advertências e incentivos. Cada uma delas havia enfrentado suas próprias escuridões, e se a luz que emanava do relicário representava cada uma delas, então não poderia desistir. Eu sou mais do que a soma de meus medos, gritou com fervor. Eu sou o eco daquelas que vieram antes de mim. E à medida que as palavras atravessavam a escuridão, algo no relicário começou a brilhar ainda mais. A luz parecia absorver a negrura ao seu redor, mas a entidade não se intimidou. Você acredita que essa bravura a salvará? Mesmo agora, o que se esconde dentro de você pode ser mais destrutivo do que qualquer sombra. A voz se intensificou, e Cláudia sentiu seu corpo tremer. Não de frio, mas de uma estranha presença sufocante crescendo dentro de si. Imagens começaram a dançar em sua mente. Momentos de dor, perda e traição. Não como suas próprias memórias, mas imagens vívidas de suas ancestrais. A verdade estava ali, quase palpável, pulsando sob a superfície. Cláudia prendeu a respiração. Um vislumbre cortante atravessou sua mente. O que eram esses fardos que elas deixaram para trás? Um som distante, quase como sussurros, era cada vez mais audível agora.
O peso da culpa e do desespero pairava sobre ela, tão ensurdecedor quanto o lamento de suas ancestrais. O passado se tornava uma prisão, e a única saída parecia estar escondida em algum lugar obscuro daquelas memórias. Preciso saber, Cláudia murmurou, sentindo um impulso incontrolável. Preciso conhecer a verdade. Nesse momento, um brilho radiante irrompeu do relicário, envolvendo-a em uma aura de luz que se opunha à escuridão. A entidade pareceu hesitar, como se a força da ancestralidade que emanava de Cláudia fosse uma arma. O ar se eletrificou e uma nova certeza a invadiu. Você não pode escapar de suas sombras, Cláudia. A entidade rosnou com um misto de pavor e raiva. Cada escolha que você fizer terá consequências terríveis. E quando a verdade vier, ela trará consigo o verdadeiro fardo. Cláudia processou aquelas palavras e sentiu um pressentimento. O que exatamente ela esperava descobrir? Com o coração na garganta, as mãos suadas e os sentidos à flor da pele, ela olhou para a luz que a cercava. E as sombras à sua volta começaram a dançar, formando imagens grotescas, capturando vislumbres de sua linhagem. Um último grito ecoou em sua mente. A verdade é um fardo pesado, e sua capacidade de suportá-lo vai definir seu destino. A luz do relicário pulsava, mas a escuridão não estava pronta para desistir. Um grito agonizante ressoou, tirando Cláudia da sua contemplação. Era hora de decidir. Ela continuaria ou recuaria diante da verdade que estava prestes a ser revelada. E naquele instante, enquanto o mundo ao seu redor se inclinava para um clímax, Cláudia vislumbrou uma figura familiar se destacar no abismo. Era alguém que ela não reconhecia completamente, mas o olhar carregava um peso que ela não conseguia ignorar. Essa pessoa se aproximava e, com um sorriso sombrio nos lábios, sussurrou: "Você realmente acha que está pronta para saber tudo?" A figura se aproximou, seus olhos refletindo a luz do relicário de um jeito quase hipnotizante. O sorriso era ao mesmo tempo convidativo e perturbador. Cláudia sentiu um frio na barriga, misto de curiosidade e terror. O que aquela presença significava? "Você sabe quem eu sou, não sabe?" A voz era suave, mas continha uma carga elétrica que tornava tudo mais ameaçador. Cláudia tentou recordar, mas as memórias pareciam flutuar como folhas secas em um dia de vento. "O que você quer?" perguntou, a voz tremendo, mas firme. As sombras ao seu redor pareciam reagir à sua dúvida, se movendo como serpentes inquietas, prontas para se enroscar em seu corpo e arrastá-la para o abismo. "Eu sou seu passado e seu futuro. Assim como você, sou filha das sombras." A figura respondeu, avançando mais um passo. "É hora de desvendar os segredos que sua linhagem esconde. Você se sente pronta para suportar essa verdade?" Uma névoa densa começou a se concentrar em torno deles, como se o próprio ambiente estivesse esperando a resposta de Cláudia. A luz do relicário pulsava com uma intensidade cada vez maior, mas a escuridão parecia se fortalecer, como um animal faminto se preparando para atacar. Uma parte dela queria correr, mas outra parte, mais profunda, queria saber. Tags de dor e culpa se arrastavam pelo chão. E Cláudia sentiu um peso insuportável pressionando seu peito. "Se eu não souber, como poderei seguir em frente?" Sussurrou, a determinação esguiando-se entre as fissuras de sua insegurança. Assim que falou, um eco distante reverberou, como se sua voz estivesse ecoando por corredores ocultos do tempo. "Sim, a verdade está aqui, mas ela não vem sem um preço." A figura inclinou-se levemente, e a luz pareceu hesitar, como se repensasse sua própria natureza. "A verdade pode destruir o que você acredita saber de si mesma." O ar estava tenso, cortante, e Cláudia viu as sombras tomando formas mais definidas, quase como se riquezas e pecados se estivessem manifestando diante dela.
Havia rostos familiares, mas deformados pela dor e arrependimento. Suas ancestrais fizeram escolhas, alianças que você deve confrontar. Continuou a figura, agora com um tom mais grave. Você acha que só sua coragem é suficiente para enfrentar isso? A cada revelação, um pedaço da sua alma será reivindicado. Cláudia sentiu o chão sob seus pés estremecer. As imagens que dançavam à sua frente não eram meras visões, eram advertências. Rios de sangue, pactos quebrados, traições ocultas. O que elas haviam feito? E o que isso significava para ela? Você está pronta? Está disposta a sacrificar o que for preciso para saber toda a verdade? A voz arrastava-se como um lamento. Cláudia olhou ao redor, a escuridão reclamando cada canto, e o relicário brilhando como uma lâmpada solitária em uma noite sem fim. Ela sabia que a resposta a essa pergunta definiria seu destino. O medo entorpecia suas extremidades, mas a determinação ferveu em seu interior. Uma parte dela queria gritar, correr, mas a outra clamava por coragem. Sim, eu estou pronta, declarou com mais força do que se sentia. As palavras ressoaram no espaço e a figura sorriu de maneira enigmática, mas Cláudia podia sentir que algo estava se movendo, algo sinistro, aguardando. No momento em que a verdade se revelar, o fardo que ela trará se tornará seu. Esta aliança será irrevogável, respondeu a figura, retrocedendo lentamente, como se a escuridão estivesse chamando-a de volta. E então, com um gesto que parecia simples, mas carregava a gravidade de 1000 promessas quebradas, a figura desapareceu num sussurro, afundando na escuridão. Assim que isso aconteceu, a luz do relicário se acentuou, e Cláudia, agora sozinha, sentiu uma onda de energia a envolver. Mas antes que pudesse pensar no próximo passo, algo gelado roçou seu braço. O ar se fechou ao seu redor e uma voz familiar ecoou, agora com uma entonação aterradora. Ah, minha querida, você ainda não sabe. O futuro é um labirinto de sombras, e nele nem todas as passagens levam à saída. Cláudia congelou, o terror subindo pela espinha. Quem está aí? Ela perguntou, a voz quase falhando. Uma risada distante soou, baixa e cruel, como uma cantiga macabra, e a escuridão começou a se movimentar. Algo estava se aproximando, um sussurro envolto em mistério. A verdade estava prestes a ser revelada, mas qual seria o preço a pagar? Cláudia sentiu a pressão das sombras, como se cada instante se transformasse em uma eternidade. A risada sinistra ecoava, enredando-se em sua mente, enquanto a luz do relicário pulsava desesperadamente, como um farol na tempestade. Era hora de escolher entre a verdade e a ignorância, entre a dor e a libertação. Você não tem ideia do que está prestes a enfrentar, disse a voz familiar, agora mais clara, uma reverberação da própria avó, mas também de todas as mulheres de sua linhagem que haviam lutado contra a escuridão e suas consequências. O que você descobrirá poderá mudar tudo, ou tudo poderá ser destruído. Cláudia cerrou os punhos, o medo queimando como fogo nas veias. O que aconteceu com você? O que precisa ser revelado? Sua voz não tremia mais. Havia uma nova força dentro dela. O relicário começou a emitir uma luz dourada, iluminando os contornos escuros ao seu redor. Eu sou o peso do passado, sussurrou a voz, agora envolvendo-a como um abraço pesado. E cada escolha que fazemos traz consequências. O que você descobre sobre nós pode lhe dar poder. Mas poder vem com um preço. As sombras dançavam, formando figuras nebulosas que pareciam murmurar as verdades que Cláudia ainda não compreendia. Entre flashes de luz e escuridão, vislumbres de sua ancestralidade cruzavam seu caminho. Mulheres que enfrentaram demônios, lutaram por suas famílias e pagaram um preço alto. Mas uma figura começou a se destacar.
Era sua avó, mais jovem, com um olhar triste e profundo. Cláudia, escute. O relicário guarda segredos preciosos, mas ele também está selado com nosso sacrifício. Você está disposta a carregar o peso que eu e as outras carregamos? Toma pela emoção. A conexão de Cláudia com sua avó cresceu e ela sentiu uma onda de proteção a envolver. Eu estou disposta. Precisamos quebrar esse ciclo de dor e medo. A resolução brotava, ardente e pulsante, mas a dúvida ainda permanecia. Os ecos da escuridão começavam a pressionar, buscando reter a luz que Cláudia emanava. Você não pode quebrar o que nunca foi moldado. A escuridão é parte de quem você é. As vozes sussurravam. Aceite sua herança, ou seja consumida por ela. A figura da avó arqueou uma sobrancelha, como se pensasse em algo muito importante. Compreenda, Cláudia. A verdade não é um fardo, é a sua força. Você precisa ficar firme na tempestade. Venha o que vier. Você deve se lembrar de quem realmente é. E enquanto sua avó falava, Cláudia olhou para o relicário. Uma luz emergiu ainda mais forte, como se satisfazendo com a determinação dela. Naquele instante, ela entendeu que o relicário não era apenas um objeto. Era o símbolo de toda a luta de sua linhagem. A força que tinha ali não era um fardo, mas um legado. As sombras começaram a se dissipar, e Cláudia sentiu que estava prestes a dar um passo dentro de um novo domínio. Eu sou a chave, e a verdade que carrego é a que ajudará a curar essa comunidade, gritou, e a luz se intensificou, penetrando a escuridão ao seu redor. Então, uma onda de energia a envolveu. O ar estava carregado de algo que ela não conseguia nomear. As sombras, agora em um frenesi, começaram a se agitar. Você não deve ir. O passado pode devorá-la. A entidade rosnou. Eu não tenho medo, Cláudia gritou, e o relicário pulsou de maneira intensa, enviando uma onda de luz pela clareza de sua voz. Pulou para o futuro, onde a conexão com suas ancestrais era mais forte do que nunca. Eu escolher saber, e não apenas para mim, mas por todas aquelas que vieram antes de mim. O relicário irrompeu em um espectro luminoso, transformando a escuridão em cintilações vibrantes. A risada cruel começou a desvanecer, se tornando um eco distante, enquanto os sussurros das vozes se uniam aos gritos de uma tempestade. Você conseguiu, você quebrou o ciclo, pareciam dizer. E assim, naquele instante decisivo, a escuridão parecia se desvanecer, e o fragmento do passado, a verdade que uma vez foi uma maldição, agora se tornaria a luz que guiaria Cláudia em sua jornada. Quando tudo começou a se aquietar, uma paz sobrenatural invadiu o espaço. Cláudia olhou ao redor. Os ecos da batalha recentemente tornada memória, ainda preenchendo o ar. Ela sabia que o caminho à frente seria revelador e desafiador. Você quebrará o ciclo de dor, Cláudia. Uma voz suave, cheia de amor, ecoou suavemente. Agora, unida às suas ancestrais, Cláudia sentiu a certeza de que não estava apenas lutando por si mesma, mas por cada mulher que havia atravessado o mesmo destino. Era uma nova era, e elas estariam juntas. E assim, enquanto a luz da verdade preenchia o espaço vazio, Cláudia caminhou adiante, um novo destino à sua espera, firme em sua trajetória de herança e de libertação. Agora, prepare-se. Este foi o momento culminante dessa história, mas as lendas estão longe de acabar. Se você ficou absolutamente envolvido por esse desenrolar de horrores, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas de terror que vão te fazer dormir com a luz acesa. E deixa um like. Isso é mais que um simples gesto, é um apoio vital. Ajuda o algoritmo a nos mostrar a verdade oculta nas sombras. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante.
E sempre compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam testemunhar como essa trama se revelou. A hora é essa. Mostre seu apoio ao canal e não espere nem mais um segundo. Venha fazer parte da nossa comunidade de terror e mistério.